Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o quinto domingo do tempo comum. Tenhamos em conta o contexto no qual nos encontramos. O evangelho de hoje está logo em seguida, ou seja, um versículo adiante daquilo que escutamos no domingo passado. O que foi mesmo? Recordamos o evangelho? Caso não, as bem-aventuranças. Diante de tudo isso, o caminho da felicidade que Jesus nos mostrou, o caminho da santidade, a nova lei que o Senhor nos deixou, nós entramos no contexto de toda a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, desde a primeira leitura, passando ao Evangelho e também o Salmo e segunda leitura. Entremos. A primeira leitura é do profeta Isaías, que nos diz: assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Primeiro ponto, tudo aquilo que devemos de fazer. Poderíamos dizer, não, eu não tenho capacidade, não tenho possibilidade, como acolher um pobre, um peregrino em casa é perigoso, como cobrir um nu, já não se encontra mais, poderíamos assim dizer, e alegar tantas coisas. Mas recordemos, não leiamos somente de forma de forma superficial, mas olhemos de forma profunda. Em um primeiro momento, sim, é este ato físico que também devemos de fazer, ou seja, os atos de misericórdia temporais. Porém, entremos no lado espiritual. Reparte o pão a faminto. Qual faminto? Quantas pessoas hoje têm fome da palavra de Deus e não sabem? Buscam com fome, com sede, algo que lhes dê a felicidade em sua vida, como meditamos semana passada, o caminho da felicidade que Jesus nos indica nas bem-aventuranças. Nós temos dado este pão ou temos nos negado? Por vergonha, por insensatez ou por qualquer outro motivo. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quais pobres? Quais peregrinos? Não somente os financeiros, mas tenhamos em conta os pobres e peregrinos desta terra, aqueles que são pobres porque não têm Deus, porque não têm um sentido na sua vida, porque os peregrinos que estão caminhando para cá e para lá sem ter um rumo, sem saber o caminho, sendo que Jesus é o caminho. E nós temos acolhido na fé, na casa da fé, na igreja, estes irmãos e irmãs. Como acolhermos? Não é somente na igreja enquanto templo. Nós não somos o templo onde habita Deus, nos diz São Paulo. Então, acolhendo-os e levando-os a conhecer o Cristo na fé. Quando encontrares o nu, cobre-o. E quem é o nu? Senão aquele que perdeu a sua dignidade de filho de Deus,
que se encontra num estágio tantas vezes deplorável de vida, porque vive no pecado, vive sem a graça, vive assim num caminho que nós sabemos que está destruindo a sua vida, de acordo com aquilo que Deus pede. Temos coberto eles, dando-lhes, restituindo-lhes a dignidade de filhos e filhas de Deus. E agora entra a parte que nos liga com o Evangelho de hoje. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. O Senhor diz: brilhará a luz. Qual luz? A luz da fé. A luz que vem do Cristo, os seus ensinamentos, a palavra, os mandamentos de Deus. Já entenderemos melhor isso no Evangelho. Espero não esquecer nenhum tópico de tudo aquilo que fui lendo, meditando, preparando. E a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Recordemos, no latim, saúde e salvação são uma mesma palavra, salus. A tua salvação há de chegar mais depressa. Aqui não é somente a saúde física, porque poderíamos dizer, mas espera, faço tudo isso, realizo tudo isso, e o Senhor não me dá saúde. Mas olhemos para os santos, Teresinha, Bernadette Subiru, que com 20 e tantos anos, tem a perder sua vida, com problemas de saúde. Então elas pediram saúde e Deus não olhou para elas? Não. Deus lhes deu a salvação. Agora a saúde física depende dos desígnios do Senhor. Nós podemos pedir, mas não somente a saúde, tudo mais Ele nos dará conforme for necessário para a nossa salvação. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, à frente caminhará o quê? A santidade. A santidade que o Senhor colocará em nós. E a sua glória nos seguirá. Recairá sobre nós a glória que nos espera. Segue, então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruírem teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Então o Senhor nos atenderá, dirá: eis-me aqui, quando o invocarmos nas necessidades, nos momentos, se nós formos fiéis àquilo que Ele está nos pedindo, mas também aquilo que escutamos semana passada, as bem-aventuranças. Mas também nos pede o Senhor que diz que nós façamos a destruição dos instrumentos de opressão. Quais? Aqueles que nós utilizamos para oprimir os demais. Ah, mas eu não oprimo ninguém. Não. Com a nossa língua, não destruímos. Como vimos ainda há pouco, encontrar um irmão destituído de sua dignidade de filho de Deus, ao estar nu, ao falarmos mal dos outros, não oprimimos alguém. E tantos outros métodos poderíamos ver. A linguagem maldosa que tantas vezes utilizamos mais para julgar e condenar do que falar a palavra de Deus e anunciar a verdade, a bondade. Tantas vezes não acolhemos de coração aberto, ou seja, com todo o nosso ser, com a consciência, o indigente, e tampouco socorremos o necessitado desta forma. Acolhemos porque, vou fazer porque, né? Mas não porque estou convicto que é a vontade do Senhor e que eu devo de ajudar aquele que é meu igual. Somente assim nascerá verdadeiramente a luz e a nossa vida brilhará como meio-dia. Mas o quanto, irmão e irmã, nós temos consciência destes fatos e aplicamos com a fé e com a consciência aquilo que o Senhor nos pede? O Salmo 112, também o seu refrão, nos liga justamente ao Evangelho. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Então esta luz brilha em meio às trevas.
se somos justos, se somos aqueles que buscam a santidade, e o bem que fizemos vai permanecer eternamente. Porque recordemos, ao final da vida, o que restará no julgamento é amor. E o amor também se manifesta no ato de bondade, no ato de amor. Não aquele inspirado pelo sentimento, mas naquele inspirado pela vida divina. O amor verdadeiro que quer a salvação do outro. E quanto temos realizado este bem que o Senhor nos pede. Seu coração, segue o Salmo, está tranquilo e nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez e crescerão a sua glória e seu poder. Nós dividimos os nossos bens com os pobres. Ah, mas não tenho bens. E os bens que o Senhor Deus nos deu? A capacidade intelectual, o serviço e tantas outras coisas que poderíamos nomear, que podemos fazer de bem para os outros, dividir aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas com os demais. O Evangelho de São Mateus nos diz hoje: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Parece algo superficial a leitura que fazemos. Vamos aprofundar um pouco mais este trecho para darmos continuidade. Primeira coisa, Jesus diz vós, a quem? Aos discípulos, que todos nós. Vós sois o sal da terra. Sal do quê? Não é da alma, é da terra, é do mundo. E fala logo depois de se tornar insosso, mas vamos ver. Primeira coisa, para que serve o sal? Recordemos algo que meditamos, alguns aspectos, outros não, em certa ocasião. Primeiro ponto, o sal serve para salgar, para dar sabor. Como diz o próprio Senhor, que insosso, então sabor. Mas o sal, ao dar sabor, ele aparece? Não. Não se vê o sal no arroz. Não se vê o sal no feijão e na comida. Não sentimos o gosto. Se colocado em excesso, ele não serve muito, ficou ruim, estragou. Se colocado em pouca quantidade, deixa insosso. Também não está na medida exata. Então o sal deve de estar na medida exata. E nós devemos de ser assim no mundo. Termos esta consciência de que a vida cristã, a vida das bem-aventuranças, porque estamos ainda no Sermão da Montanha, estamos ainda dentro das bem-aventuranças, deve de dar este sabor diferente ao mundo, deve de tornar o mundo diferente. Primeiro ponto, primeiro aspecto do sal. Mas a nossa vida é este sal? Nós damos um novo sabor ao mundo com a vida que vivemos, vivendo o Evangelho, vivendo as bem-aventuranças, nos aplicando na santidade? Segundo aspecto, o sal conserva. Recordemos, no tempo de Jesus não existia geladeira e até um pouco mais de um século atrás, tampouco. E com que se conservava muitos alimentos? Com sal. O sal, se perde a sua função, não serve. Então, os alimentos eram colocados ali para conservar. Tenhamos, então, o significado de tal fato. Nós somos o sal que conserva a salvação de Cristo. Não é que nós somos a fonte da salvação, mas nós, vivendo a salvação que Cristo nos dá, conservamos ela e apresentamos ela ao mundo. Se nós não fizermos, não serve para nada. Terceiro aspecto, o sal desde a antiguidade é utilizado para afastar as forças do mal. E ainda hoje na igreja temos o sal exorcizado, o sal que é colocado na água
exorcizada para o exorcista também utilizá-la no exorcismo que faz. Então o sal afasta o mal. E assim age trazendo o bem. Nós, o quanto temos vivido o Evangelho, vivido as bem-aventuranças e afastado o mal de nossas vidas, a vida dos demais. Mais um aspecto. O sal era colocado em cima de um pacto firmado para demonstrar que Deus aceitou esta aliança. E assim, marcava a presença de Deus, o auxílio de Deus. Mais um aspecto, e encerramos aqui com a questão do sal. Este último aspecto é, num dos mandamentos do Antigo Testamento, deveria-se de colocar sal na carne que iria ser sacrificada. Aliás, na carne do sacrifício para Deus. Então, aqui vemos todo o significado do sal. Talvez ainda tenha fugido algum da minha cabeça, mas vários aspectos do sal. Ainda recordemos, coloquei do conservar em Magdala, onde vivia Maria Madalena, os peixes eram justamente colocados no sal do Mar Morto para serem conservados. Então voltemos. O Senhor diz, ora, se o sal se tornar insosso, se o sal se tornar louco, a palavra correta é essa, se o sal se tornar louco, porque a palavra no grego utilizada é utilizada para pessoas e não para objetos, com que salgaremos? Então, se vocês, nos diz Jesus, não viverem as bem-aventuranças e o evangelho que eu vos ensino, para que servem? Com que o mundo vai ser salgado? O que dará sabor ao mundo se vocês não vivem a vida de santidade? Se vocês não aplicam ao evangelho? Irmão, irmã, o Senhor está nos questionando. Nós vivemos, então, damos um sabor novo ao mundo? Ou vivemos como pagão? Muitos vão na igreja no dia de domingo, participam da missa. Na segunda-feira, se esquecem do evangelho e vivem como qualquer outro. Nós não podemos viver como qualquer outro. Ah, mas somos humanos. Sim, em diversos aspectos viveremos como os demais. Mas naquilo que toca a nossa fé, em relação à vida, nós não podemos ser como os outros. Senão, não temos sabor, não daremos sabor ao mundo, não somos cristãos. Infelizmente, há cristãos demais e vida cristã de menos. Muitos poucos vivem a vida cristã e muitos se dizem cristãos. Às vezes, seria melhor voltarmos a sermos poucos, mas que se apliquem à fé. Infelizmente, tenhamos em conta isso. E ainda o Senhor aqui está também designando que, infelizmente, no mundo haverá pouco sal, pouco para dar sabor. Haverá poucos cristãos. Nem todos se tornarão. O que o Senhor quer que todos se salvem, mas bem sabemos que muitos não querem se salvar e talvez nem nós. Nos questionemos. Temos salgado o mundo? Temos dado sabor novo ao mundo? Ou temos sido só mais um no meio da multidão? Temos sido loucos e não temos dado sabor. Então, para que servimos, disse Jesus, serve para ser jogado para fora da janela e pisado pelos homens. Nós não temos mais isso porque vivemos numa cidade grande, mas até um século atrás, ou até a época dos nossos avós, nós podemos ter em conta que vivendo na roça, isso daqui está estragado, eu pegava e jogava pela janela. Ou jogava no mato. E depois, passando por ali, qualquer um pisava. Não serve para mais nada. O Senhor está indicando que se não vivemos as bem-aventuranças, o evangelho, os mandamentos, servimos para ser jogado fora. Continuemos. Vós sois a luz do mundo. Jesus está agora nos colocando algo muito precioso para Ele. Porque
ele disse: eu sou a luz do mundo, no Evangelho de João. Agora, ele diz para nós: vós sois a luz do mundo. Mas não por nós mesmos, porque nós somos um reflexo dele. Ele é a verdadeira luz. Nós somos como lâmpadas auxiliares, poderíamos assim dizer, que propagam a sua luz. O Senhor está nos dizendo isso. Continuemos o texto, porque parece não fazer muito sentido aqui. Voltemos ainda, antes que eu esqueça deste aspecto. O que é ser luz? No Antigo Testamento, fora Jesus dizer que ele é a luz, no Antigo Testamento, os mandamentos de Deus, os ensinamentos, a palavra de Deus é a luz. Então o Senhor está dizendo que nós devemos de ser a palavra viva caminhando sobre a terra, como o próprio Cristo. Sermos cristãos. Mas o quanto temos nos dedicado a ser a palavra de Deus caminhando sobre a terra, o Cristo que caminha sobre a terra, porque Cristo vive em nós. Sigamos, porque a frase que segue parece não fazer sentido, estar fora de contexto, mas vamos entender. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. E o que isso tem a ver com luz? Vamos voltar agora ao Antigo Testamento. O profeta Isaías, em certo texto, vai dizer que Jerusalém é a cidade santa construída sobre o monte, sobre a qual todos voltarão o seu olhar e caminharão até ela. Jesus está dizendo que não é mais Jerusalém, somos nós enquanto luz, que seremos esta cidade a qual todos devem caminhar, não a nós, mas a Cristo. Nossa vida deve ser de tal forma que todos olhem e foquem em nós, a vida da fé, o evangelho verdadeiro, vivido, as bem-aventuranças aplicadas, e assim, se guiando por nós, podem chegar até o Cristo. Mas nós temos sido esta substituição, entre aspas, de Jerusalém, onde as pessoas reconhecem em nós a fé vivida e aplicada, as bem-aventuranças. Continuemos, voltemos à questão da luz. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Ora, o que isso quer dizer? Vamos aprofundar mais hoje do que talvez da outra vez que meditamos. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. A vasilha aqui utilizada a palavra no grego era um pote que se utilizava para medir os cereais, em especial para se alimentar. Então ninguém acende a lâmpada e coloca embaixo desse pote. Ninguém acende a luz da fé, a luz do Evangelho, e coloca debaixo de suas capacidades cognitivas. Tenhamos isso em conta. Por quê? Porque nem sempre a fé cabe na nossa maneira de pensar humana. Basta olhar. Jesus que diz, vai e vende tudo que tens, dás aos pobres, depois vem e segue-me. Opa, isso daí é loucura. Imagina. Mas tantos santos fizeram este caminho. Até mesmo Francisco de Assis. Ou ainda Santo Antão. E tantas outras passagens. Amai o vosso inimigo. Porque se amais somente os vossos amigos, que diferenças vós tendes? Recordamos esta passagem de Jesus? Na nossa lógica humana, isso não tem lógica. Não, eu não posso amar o meu inimigo. Então Jesus está dizendo, vós não podeis tentar colocar na caixinha dos vossos pensamentos, da vossa capacidade intelectual o evangelho, porque ele é muito mais do que isso. Ele deve de brilhar, ele deve de iluminar a todos que estão na casa. Qual casa? Na fé, na igreja, em especial na igreja. Mas assim temos vivido a fé? Ou temos tentado distorcer a fé para caber na nossa maneira humana de pensar? Se é assim, estamos colocando a lâmpada debaixo da vasilha e não no candeeiro para brilhar. Nós devemos de iluminar a todos.
não por nós mesmos, mas porque vivemos aquilo que Jesus pede, e Ele brilha em nós, e Ele nos ilumina. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas belas obras, não boas, a tradução é boas, mas no original é belas, belas obras, e louvem o vosso Pai que está nos céus. Ora, a nossa luz deve de brilhar depois de todos os homens, primeiro na casa, depois diante de todos os homens. Mas não porque nós queremos aparecer, mas porque vivemos aquilo que o Senhor nos pede, somos coerentes com a vida cristã, com a opção de nossa fé. Assim como um muçulmano, por exemplo, pega o seu tapete toda sexta-feira, em especial no horário, se retira, onde quer que esteja, ele para rezar. E tem cristãos católicos que têm vergonha de rezar diante dos outros, que têm vergonha de demonstrar a sua fé. Nós não podemos ser assim, temos que brilhar. Temos que ser coerentes, e todos verão em nós a luz, mas também a luz manifestada nas boas, nas belas obras, porque a fé se manifesta nas obras, e as obras de Deus são belas, e através de nós seja louvado, não nós, nossa, olha como reza, como vive a fé, não, mas o Pai que está nos céus. Estamos vivendo coerentemente aquilo que o Senhor nos indica hoje, irmão e irmã? Ou não? Ou ainda nem aplicamos 10% de nossas forças a fazer isso que o Senhor nos inspira, que o Senhor nos fala, que o Senhor nos ensina no dia de hoje. Por fim, São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou a prestígio da sabedoria humana. Vemos aqui o que Jesus também disse no Evangelho. Não deveis de recorrer à sabedoria humana. Ela é frágil. Ela não é suficiente. Recordemos Santo Alberto Magno, aquele que foi professor de Santo Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino pergunta de onde vem tanta sabedoria, quero conhecer sua biblioteca, ele apresenta um crucifixo, um afresco na parede, diante do qual rezava, e dali saía toda a sabedoria. Então, São Paulo está nos indicar que não é a sabedoria humana que deve de nos prestigiar, mas a nossa vida e a fé. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha aí, voltamos à questão de Tomás de Aquino, que acabei de falar, de sua história, de seu professor. Cristo crucificado. Foi a única coisa que Paulo, depois de meditar, de vivenciar, de viver, anunciou. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Não me senti superior. Tinha temor de falhar no anúncio do Evangelho. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Então vemos São Paulo manifestando aquilo que também está no Evangelho. Ora, o que lhe inspirou, o que ele proporcionou, o que ele anunciou, tudo aquilo que o Espírito Santo lhe inspirou. Tudo aquilo que o Espírito Santo lhe inspirou não só a falar, mas também a viver. Ora, a vida convence mais que as palavras, recordemos. E a fé deve de ser vivida, mas a fé não é somente realizada em obras, porque, como dizíamos estes dias atrás, pode haver, eu posso agir por Deus sem Deus. Não, a fé deve de ser vivida em Deus, unida a Cristo. Uma fé verdadeira, não só baseada em filantropia, como muitos julgam, tem muita gente de outras religiões que eles fazem boas obras melhor que muitos católicos. Mas a fé não é só fazer filantropia. Isso daí é filantropia. Qualquer religião pode fazer, qualquer ateu pode fazer. Nós somos chamados a viver o Evangelho.
em Jesus Cristo, no Espírito Santo, para a glória do Pai. E o quanto nos aplicamos a isso, irmão e irmã. E reconheçamos, não é retórica, conhecimento intelectual, teologia que vai nos ajudar a anunciar o Evangelho com profundidade. Olha Madre Teresa, quanto ela estudou de teologia e livros, porém a sua fé vivida e depois manifestada em belas obras, quantas pessoas ajudou também a se converter? Não somente ela, podemos olhar tantos santos e santas que assim fizeram. Então, se nós estamos verdadeiramente unidos à vida da graça, à vida sobrenatural, vivemos, rezamos, estamos unidos ao Espírito Santo, até mesmo o pouco que nós falemos, mas se falamos com convicção de vida, é capaz de transformar e converter muitos irmãos e irmãs. E assim, como estamos caminhando? Naquilo que o Senhor tem nos pedido, na continuidade destes domingos? Temos nos aplicado? Temos meditado, refletido, pensado cada vez mais no que precisamos ainda adequar para sermos melhores segundo a vontade de Deus, sermos mais santos e anunciarmos o Evangelho como o Senhor espera de cada um de nós, para sermos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, que nos ajude a cada vez mais buscarmos abrir a nossa vida à ação do Espírito Santo. E assim, reconhecendo nossas fraquezas, peçamos as forças deste mesmo Espírito Santo em nós, para que possamos agir segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor nos inspira, na sua santidade, na sua justiça, nos seus mandamentos, e vivendo as bem-aventuranças e todos os ensinamentos do Evangelho, nos unamos plenamente a Cristo, para que, caminhando com Ele nesta vida, sejamos sal da terra e luz do mundo em todos os lugares que passemos, e um dia possamos merecer, então, a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.